Boa noite, estou orgulhoso de vocês que conseguiram chegar no trabalho, né? É isso aí. Aqui em Brasília está chovendo, mas não chega a alagar e estou muito assustado com o que está acontecendo em São Paulo, não, viu? É uma situação que deve ser resolvida para as próximas chuvas. Avisar o pessoal aí que vai chover mais. É verdade. E é assim que a gente começa o nosso programa hoje. Como você sabe, nosso programa é nacional para o Brasil todo, mas hoje a chuva aqui em São Paulo virou a principal notícia do dia e não dá para a gente deixar de tratar esse assunto. Um forte temporal atingiu a capital na madrugada desta segunda-feira, elevando o volume de chuva dos 10 primeiros dias de fevereiro a 208 milímetros, o equivalente a 96% da previsão para todo o mês. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, essa é a pior chuva de São Paulo para um mês de fevereiro desde 1983. Foram registrados mais de 100 pontos de alagamento na Grande São Paulo durante o início do dia, 66 deles intransitáveis, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. O temporal ultrapassou o recorde do nível de água do Rio Pinheiros, marcando 719,6 milímetros. Esse é o maior valor já registrado desde 2005, quando o rio chegou a 718,9 milímetros. A manhã caótica de chuvas interrompeu a circulação de trens, travou linhas de ônibus e a saída e chegada aos terminais rodoviários. Também atrasou e cancelou voos nos aeroportos. Para engenheiros especialistas em mobilidade e urbanismo, o temporal desta segunda-feira e as consequências que ele trouxe para a cidade de São Paulo devem servir como alerta para alterações na legislação do município, priorizando obras e também mudando a cultura da população. Eles explicam que o caos enfrentado na capital paulista é resultado de uma série de erros. Augusto? Então, quais são esses erros, não? Pois é, imagino que seja no planejamento, né? Na ocupação desordenada, criação de favelas, né? A falta de locais com assoreamento, né? Com vegetação para absorver a água. Acho que tudo isso contribuiu e são os problemas aí que os engenheiros estão enumerando agora. Olha, Vitor, você é um jovem profissional, mas é experimentado e muito competente. Eu te pergunto, quantas vezes você leu uma manchete? A tua carreira ainda está no começo. Quantas vezes você leu essas notícias aqui? Inúmeras, já perdi a conta. Então é o seguinte, eu não quero aqui ficar fazendo papel do contra, incomodado com tudo. Não, nem um pouco, até porque eu vivo de bem, muito bem, vivo de bem com a vida. Bom, a gente não sabe que chove no verão, não sabe que pode vir uma chuva mais forte, que é sempre assim, né? Choveu tanto por cento do que estava previsto. Quem previu, onde é que houve o erro, etc, etc. Isso vai ficar no básico. Então, a cidade não está preparada para chuvas mais fortes, nem para chuvas menos intensas. Não se prepara para isso e depois nós vamos ouvir o mesmíssimo discurso. É preciso você cuidar do básico, assim, limpar os bueiros, né? Não deixar bueiro entupido, não jogar tanto lixo ali na rua, etc, etc. E você vai ouvir também, vamos fazer as obras no Rio Pinheiro, no Rio Tietê, porque dessa vez ele choveu demais, aí bateu outro recorde, etc. É o seguinte, o Tietê vai ser sempre um problema por causa da poluição, porque eles jogam lá estrado, pneu, jogam nele. Então essa educação da população deveria ter começado há muito tempo. O problema da ocupação urbana desordenada tinha que ser resolvido há muito tempo, porque a água, quando ela cai, ela tem que ir para algum lugar. Se o chão não é permeável, o solo não é permeável, ela escorre para o outro lado. É básico, estou desenhando. Então, para onde ela vai? Ela vai inundar as ruas, vai inundar casas, ela não tem para onde correr. Tá, o rio, ele enche rapidamente e joga mais água, aí que não há permeabilidade no solo. Não precisa ser engenheiro para saber disso. Agora, o que é feito sobre isso o que foi feito sobre isso de um ano para cá? E o que será feito entre o dia de hoje e o verão do ano que vem, quando as chuvas voltarão? Então está na hora do pessoal levar a sério o que promete. É isso. Fala, Zé. Olha, Vitor, na minha cidade tem um ditado popular que diz que nenhum rio, um rio
sempre deixa um graveto e volta para buscá-lo. Isso é um dizer popular assim, muito tradicional lá, e é verdade. Um rio sobe até um ponto, um ano... A natureza tem ciclos diferentes. Então, num ano pode não chover tanto, no outro não, mas no ciclo da natureza, de tantos em tantos anos, vai acontecer de novo. Ou seja, o rio volta para buscar o graveto, vai encher de novo. E cadê os responsáveis pelo destino da cidade que não prevêem isso? Ou seja, não pode deixar construir onde é proibido. E é simples. A prefeitura tem todo o plano estratégico de crescimento da cidade. A prefeitura sabe até onde a água vai atingir. O que está acontecendo em São Paulo é uma tragédia anunciada e a indicação de que vai acontecer de novo. Isso porque nenhum governante conserta a cidade em 1 ou 2 mandatos. É preciso uma decisão política da própria cidade para eleger governantes que possam fazer esse trabalho. Não se pode. São Paulo é a maior cidade do país e uma das maiores cidades do mundo. A gente vê com muita naturalidade, houve nesse mesmo final de semana um temporal em Londres, com ventos fortíssimos, um tufão lá em Londres, e caíram árvores, sim, alguns transtornos, sim, houve até um caso de o vento foi tão forte que virou um carro e tal, mas a cidade anda no dia seguinte, porque é estruturada para o previsível. E a natureza é previsível. O que é imprevisível é o movimento dos poderosos. Isso porque eles não aplicam dinheiro nesse tipo de obra, porque acham, isso é uma cultura brasileira, de que ninguém sabe que o dinheiro foi aplicado, ou seja, ninguém vê uma obra feita debaixo da terra, ou seja, canalização e obras contra a enchente. Isso pode ser feito. É um absurdo e, digo mais, não é culpa deste governo, mas de uma soma de erros de governos anteriores. São Paulo não merece isso. Agora, é o seguinte, né, Zé? Você trata, não é possível tratar isso como um desastre natural. Desastre natural, para mim, é coisa absolutamente imprevisível. Por exemplo, você tem um tsunami. O tsunami que há poucos anos pegou oceanos ali, né? Aquelas ilhas longínquas, aí depois pega a Austrália, passa por todos os continentes, uma coisa maluca. Aquilo é uma coisa imprevisível, é um desastre natural. A erupção de um vulcão, frequentemente é um desastre natural, às vezes é previsível, né? Emite sinais aí que você pode tomar medidas a tempo. Agora, chuva de verão está no nome. Está no nome. Aí você diz, não, tomara que chova pouco. É o que podem fazer, né, os técnicos, diante da não realização de obras que são essenciais, básicas e simples. É só você usar o dinheiro. Se você não tem se você tem metade da população brasileira sem acesso à rede de esgoto, para onde vão esses dejetos, o lixo, tudo que você pode imaginar? Vão para os córregos, vão para os rios, vão para a rua, a chuva leva. Tá? A chuva de hoje pegou várias ruas com lixo ali na calçada e vai tudo, né? Leva tudo isso. Então não é um desastre natural, é previsível. E a capacidade de esquecer dos governantes só é comparável à da própria população, que não cobra nos meses seguintes obras que livrarão os habitantes dos mesmos transtornos que estamos vivendo hoje. Viveremos daqui a um ano se nada mudar. Tem o Ministério das Cidades aí que foi embutido no Ministério da Integração Regional, é isso, Zé? É exatamente. Ministério das Cidades, então, esse ministério novo aí, isso? que agora vai para o Marinho. Se é para cuidar da cidade, como é que pode, né, você ter uma cidade paralisada por uma chuva previsível? Como lembrou o Zé, você tem transtornos em qualquer cidade, mas ela não para. Londres não para, Nova York não para, aqui para. Quer falar, Zé? Não, exatamente. Augusto, a gente vê, por exemplo, na Europa, o clima é muito mais, vamos dizer, surpreendente, muito mais adverso.
Eu vejo lá as crianças indo para a escola, antes consultam o clima. Isso porque é preciso, né, conviver com esta dificuldade. E lá tudo funciona, nevascas, né? Um ou outro dia que se aconselha não ir às aulas, mas é raro, não é o normal, e a coisa anda. Hoje eu fiquei, assim, com dó de São Paulo parou em pontos que nunca parou. E a gente vê os dramas pessoais que estão escondidos nesta linha geral, nesse plano geral, além dos dramas pessoais, humanitários, humanos e tal, os dramas com relação a mesmo propriedades que foram destruídas, que carros, casas, quer dizer, você não pode ter essa insegurança numa cidade como São Paulo. Zé, isso é, sim, erro e erro de projetos. Pois Zé, não. foi praticamente destruído o Ceasa, que é um centro de abastecimento aí que tem em São Paulo, que é vital. Você via os alimentos, as frutas, todos ali sendo levadas perdeu, né? pela água. E se discute há 200 anos a localização do Ceasa. Há 200 anos, ele está num dos piores lugares. E depois eles esquecem. E eu não aguento mais essa conversa fiada do choveu tanto por cento, não sei o que, do previsto. Então demite quem previu. Não é possível com os instrumentos que você tem hoje, você não imagina, você cometer um erro deste tamanho. Num dia chove 90% do que deveria chover num mês. Bom, e a Jovem Pan está informando todos os paulistas e paulistanos sobre os desdobramentos dessa chuva também pelos relógios de rua e pelos painéis espalhados pelas estações de metrô. Mas, hein, Vitor, tem também o problema do estado de São Paulo. Eu não sei como é que está a situação no Brasil, mas eu vi, por exemplo, uma ponte sendo destruída pela água em Botucatu, que aquilo esfarela, quer dizer, tem alguém da empreiteira que construiu a ser chamado aí. Não é possível aquilo ceder com tamanha facilidade.